Oi, turma. Vamos então para a nossa aula de hoje, que é sobre os aspectos culturais da morte. Todas as culturas refletem sobre saúde e doença, né? Nós temos diversas perspectivas culturais a respeito do que seja saúde e do que seja doença. E saúde e doença se relacionam com a morte, né? Enquanto a saúde é um sinônimo de vida, né, de ação, de movimento, a doença ela se torna um sinônimo de morte, né, daquele organismo, aquele corpo que colapsa e não se movimenta mais, né, aquele corpo que ele vai perdendo saúde até ter a sua morte. Falando de forma estrito sensu, né, a morte é um signo biofisiológico. Todos os seres vivos irão morrer, mas nós temos algo que se difere, que é justamente o nosso entendimento sobre a morte, o sentido que nós damos à morte, como nós nos organizamos perante a morte e como nós ressignificamos a ausência de vida. E tudo isso nos é dado pela cultura, pela nossa cultura. Nós vamos ver aqui alguns exemplos do significado da morte, como a morte era trabalhada por diversas culturas antigas, né? E nós temos aqui neandertais que já depositavam flores nos túmulos dos seus entes, né? Uma prática que é bastante comum na cultura ocidental. Os mesopotâmios já enterravam os seus mortos com coisas, né, marcas da sua identidade pessoal e familiar. Então, essa identidade da pessoa também a acompanhava no seu sepultamento. Os egípcios, né, com a mumificação, com a técnica de mumificação, para assegurar ali a imortalidade, né, daquela pessoa, dentro da cultura egípcia, né, isso tem um significado extremamente, um significado extremamente importante e forte. E aqui nós temos algumas outras culturas, né, e que para a gente entender como que esse fenômeno da morte ele é experienciado, ele é vivido em diversas culturas, né. Eu vou destacar aqui a de Bali, né? Enquanto as culturas, a maior parte das culturas, quando a gente fala sobre morte, existe o registro, né, da questão da dor, de expressar por gritos e cânticos, né, aquela ausência. E em Bali é expresso calma e alegria, né? Então é uma forma bastante diferente da forma como nós, a nossa cultura, nós lidamos com a morte. E aqui nós continuamos, né, com outras percepções, com outras práticas culturais em relação à morte. E aí, se vocês darem um pause, né, para vocês conseguirem ler as telas, é bom. Chegamos na tanatologia, né, essa ciência da morte. Essa ciência da morte, ela é composta por diferentes conhecimentos, né? O entendimento de que não apenas a medicina é uma ciência para pensar, para lidar com a morte, né? Para além da medicina, a psicologia, antropologia, sociologia e também o direito, né? E nós temos essa ciência da morte sendo desenvolvida no século XX, né? Logo no início do século XX. Essa imagem aqui é de uma tribo indígena da Indonésia, né? Os Tojara. E aqui nós temos o sepultamento de bebês. Os bebês dessa tribo,
eles são sepultados nos troncos das árvores, né? Vocês estão vendo aqui onde eu estou destacando? Né? São feitas aqui proteções, né? De madeira, e esses bebês, eles são então sepultados aqui. E os adultos, na mesma tribo, são sepultados em pedreiras, né? Aqui remetendo um pouco do que a gente chamaria de gaveta, né? Nos nossos cemitérios. Acho uma forma bastante diferente de sepultar. E aí eu recorro ao Laraia, né, que ele fala da questão das perspectivas, está lá na tela anterior, né? Pulou para cá, mas tudo bem. Que vai condicionar, a cultura ela vai condicionar esse entendimento da morte e as práticas ritualísticas que envolvem ali a morte e o seu sepultamento, né? E nas sociedades ocidentais, né? Nós temos a transformação da morte como um tabu, né? A morte ela passa a ser uma coisa escondida, né? Escondida entre aspas. Por que escondida entre aspas? Conforme a sociedade ela vai, né, ficando cada vez mais moderna, ela vai se modernizando, nós vamos tendo esse tipo de morte como o mais comum, né? É a morte que se dá nos hospitais, né? E lembrando, né, que no nosso país, até algumas décadas atrás, era bastante comum, principalmente ainda no interior, né, do país, dos mortos serem velados dentro de suas casas, né? O corpo colocado na mesa de jantar da casa, né? Na mesa da casa, e ali ele era velado por seus parentes e amigos, vizinhos, né? E que se reuniam para rezar, né? Por aquele ente, para rezar pela alma dele e assim fazer a despedida, né? O velório. E nós temos com esse desenvolvimento da sociedade, né, a sociedade se modernizando, a gente tem a transferência, né, desse velório domiciliar para o velório dentro dos cemitérios, das capelas, né, que são serviços que devem ser contratados, né. Peço desculpas a vocês que deu uma pulada aqui dos slides enquanto eu estava gravando, né? Mas retomando aqui então. E essa morte, né? Como que nós elaboramos culturalmente essa morte, né? Olha, é uma dor, né? Que nós sentimos, é algo bastante comum, né? Independentemente se a pessoa era muito próxima, a pessoa da família, ou se era uma pessoa conhecida, enfim, existe uma dor ali, né? Um lamentar pela perda de alguém, né? E quanto mais essa pessoa participa, né, ou participava da nossa vida, das nossas relações sociais, laços familiares, essa dor ela vai sendo diferente, né? Esse luto, e aí a gente chega no luto, né, naquele sentimento que nós temos de processar, né, a dor, a perda, até a gente conseguir ressignificar a vida, né, sem ter aquela pessoa, sem contar mais com as relações, né, que nós estabelecíamos com aquela pessoa, né? Temos menos um integrante das nossas relações, né? E é muito comum no choro, né? O choro de tristeza, o choro de dor, né? Pra gente. E além dessa dor, desse choro, né? Que vem aí do funcionamento do nosso sistema nervoso, nós também temos a questão psicológica e socioantropológica, né? Da dor moral, né? Como uma amputação física sem anestesia, né? O paralelo que é feito com essa dor moral do luto,
E a morte, né? Se a gente está vendo a morte aqui da perspectiva da sociologia da antropologia, é óbvio que a gente vai dizer que a morte tem que ser compreendida dentro de uma teia complexa de significados sociais, né? Se a gente voltar a pensar nas formas, né, como as sociedades que a gente viu há alguns slides atrás, né, como que elas lidam com a questão da morte, né, tem ali perspectivas bastante diferentes, rituais bastante diferentes, entendimentos bastante diferentes, né? A morte, ela é um processo social, né? E esse processo social, ele acaba desenvolvendo um plano social que vai dar sentidos para a morte. E aqui, de novo, vou apresentar para vocês outras culturas, né? A gente tem aqui uma imagem do México, e aí eu, de novo, aquela dica de pausar para vocês conseguirem ler o que está escrito, né? Em que nós temos o Dia dos Muertos, né? Lá no México, que é um entendimento bastante diferente do nosso, né? O nosso Dia de Finados, que é um dia que ele é qualquer coisa menos alegre, né? Menos festivo. É um dia do nosso Dia de Finados, ele é um dia de prestar homenagens, né? De reflexão. Mas o Dia dos Mortos, ele, dentro da cultura mexicana, é um dia de uma celebração com outro tom, né? Também é de homenagem, também é de reflexão, né? Mas um dia, né? São atitudes, são processos diferentes, né? Do nosso, e que ele acaba tendo esse processo de uma festividade, né? De celebração diferente da nossa, né? Aquele ente que se foi, aquele ente que morreu, ele é celebrado, né? E o nosso ente que se foi no Dia dos Finados, ele é homenageado, né? A diferença para a gente aí é importante na nossa cultura, né? Entre celebrar e homenagear. Que os judeus, né, que nós temos também aí todo um ritual, todo um simbolismo da morte, né, desde dos costumes por exemplo, da questão das flores, né, que é muito comum nos enterros ocidentais, nos judeus não há, né, entre outras especificidades que estão descritas aí nessa tela. Na China também, né? E na China eu destaco aqui para vocês que as tradições do luto, elas vão se diferenciando, tá? De acordo com a idade da pessoa que faleceu, da causa da morte, o status de relacionamento e o status social de quem morreu, né? E aqui vem toda a descrição de como que é para cada um desses elementos, dessas características, né? Dependendo do falecido, né? Então, nós temos aí um ritual extremamente complexo, né? Que quem está de fora e não tem esse esclarecimento fica muito sem entender, né? E é bastante interessante, né? Porque a gente pensando nessa coisa da perspectiva cultural, que é tão presente também no simbolismo da morte e nos rituais, no ritual do sepultamento. As condições sociais e econômicas, elas vão impactar na morte? Muito provavelmente vocês já estão respondendo que sim. E traz um problema, né, que é a falta de capelas mortuárias comunitárias, né? No Brasil, a legislação coloca que, na verdade, desculpa, a reportagem é de 2009. Mas então, a legislação brasileira coloca, né, que essa questão do sepultamento, ela compete à prefeitura, né, aos municípios. Então, cada município que estabelece as regras e taxas que são cobradas, né, pelos cemitérios, os cemitérios que antes eles
pertenciam a ordens religiosas e tudo mais, nós temos também aí empresas, né, que são donas, né, donas não, empresas que recebem a concessão pública de administrar os cemitérios, né? E é um serviço, né? E como um serviço, ele é um serviço cobrado. E nem toda família tem dinheiro para pagar pelos serviços de funeral, né? O funeral e o enterro. Existe também a questão da gratuidade, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Mas existe, com todo o aparato legal que teoricamente protege, né, e assegura as famílias que o seu ente seja sepultado, né, de forma digna, mesmo quando a família não pode pagar, mas a dignidade humana, né, tem que ser respeitada, inclusive, né, no momento de sepultamento. É muito comum nós termos pessoas, famílias, passando por grandes dificuldades para poder enterrar os seus mortos, né? Fazem vaquinhas, fazem ação entre os amigos, as pessoas se compadecem e vão doando, né? E é um problema de saúde pública também, né? Não é só uma questão social no estrito senso, mas uma questão também de saúde pública. Então, essas despesas, serão pagas, né? E vocês veem que não é só a despesa do enterro, né? Tá ali, o enterro, o caixão, o traslado do corpo, utilização de capela, pagamento de taxas e placa de identificação, né, do falecido, são arcadas pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos. Entretanto, como outras leis e outros direitos no Brasil, que existem no papel, mas que acabam se tornando bastante difíceis de serem acessadas, né? De serem colocadas em prática. Aqui nós temos uma matéria de 2016, se eu não estou enganada, que é aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, onde nós temos mais uma situação, mais uma matéria abordando essa questão da dificuldade, né, de famílias com baixa renda conseguirem enterrarem os seus parentes através do dispositivo da gratuidade, né? Da prefeitura ser responsável pelo pagamento das despesas funerárias, né? E esse tempo de espera, né, uma semana, né, e a família não consegue resolver essa questão, né, esse ritual, né, essa dor, ela vai, ela não tem, ela não consegue fechar esse ciclo do enterro, né, fechar o ciclo do enterro, do sepultamento, de maneira alguma significa fechar o ciclo da dor, né, mas é um dos ciclos que são necessários fechar, né, que é necessário fechar nessa questão que envolve o luto, e as famílias ficam aí com essa dor e também com a dor do desrespeito, né, de não conseguir e ter que, popularmente falando, comprar briga para conseguir valer o seu direito, né. Nessa matéria nós temos o valor médio de um sepultamento, de um funeral, né, não só o sepultamento, mas o funeral, de 668 reais a 21 mil reais, né? Então, também na questão de acesso ao funeral, nós temos a questão econômica também envolvida.
Essa matéria de junho de 2020 alertava, né, sobre a Agência Brasileira de Inteligência alertava sobre a questão das famílias que não conseguiam encontrar os seus parentes mortos nos enterros que estavam sendo realizados em Manaus, né, naquela grave crise que houve no ano passado em Manaus, e que as pessoas eram enterradas e depois os seus familiares não conseguiam localizar, né? É um momento assim de desespero mesmo, né, das famílias, e essa questão do luto, né, das pessoas conseguirem ir ressignificando e as pessoas não terem as condições, né, que nós no momento de normalidade, né, fora de uma pandemia, que as pessoas teriam, e que numa pandemia, devido ao volume grande, né, de sepultamentos, isso se perdeu o controle, né? E aqui nós temos, né, além de toda a situação dos coveiros, essa matéria, inclusive, ela é bem interessante, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada no fim do, do material, eu deixei os links para vocês poderem acessar as matérias, mas colocando esse título aqui também em qualquer buscador, né, vocês encontram. É uma matéria muito interessante, porque são os coveiros que falam, né? E além das questões práticas, eles também falam dessa questão emocional, da difícil missão de explicar para as famílias que os enterros não podem ter muita gente, né? É uma despedida rápida, e solitária, né? Realmente a gente está tivemos, né, que ressignificar a morte e o sepultamento em tempos de Covid de uma forma extremamente rápida. E no contexto da medicina, né? Uma pessoa que se dedica a ter uma profissão que diariamente ela pode estar frente a frente com a morte, né? Porque ela pode ter a perda de um paciente, apesar e a despeito, né, de todos os esforços, e aí juntando com o que a gente veio discutindo sobre os cuidados paliativos, né, e a relação médico-paciente, e a sobrecarga, né, psíquica que vai acometer ou pode acometer esse profissional, né? Aí a gente vai para aquela questão de quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida do profissional de saúde, aí vamos falar aqui especificamente dos médicos, né, que estamos no curso de medicina. Quem é que cuida do médico? E o médico é aquele que cuida do paciente, né? E aí quem é que cuida desse médico? Como qualquer outra profissão, né? As profissões, as pessoas durante a sua formação e durante a sua prática profissional vão criando mecanismos de adaptação e defesa, né? Para poder suportar o dia a dia do seu trabalho, né? As questões que aparecem, e isso em toda e qualquer profissão é necessário, né? Tanto essa adaptação e também a criação dessa defesa. Mas isso não significa que a pessoa se torne insensível, né? Significa apenas que a pessoa, aquele profissional, ele criou, né, desenvolveu habilidades e maneiras dele lidar com uma situação que
faz parte também do trabalho dele, né? E de maneira nenhuma estou dizendo que isso é fácil, né? Porque nós sabemos que não é. Então ele vai se adaptando e ele vai também, ele se depara com a morte, né? Ele está se deparando com uma limitação profissional, olha, como profissional, o que a gente está chamando aqui de limitação, embora a gente tenha visto lá em cuidados paliativos, né, que há muito a se fazer, né, quando se fala de cuidados paliativos, sim, há muito a se fazer, né, mas chega aquele momento que é o momento da morte, né, então aquele cuidado, com aquele paciente, ele finda ali, né, mas como nós falamos, em cuidados paliativos, o médico, quando ele está cuidando de alguém, ele não está cuidando só daquele indivíduo que está ali, né? Existe todo um grupo social, né, os familiares desse paciente, que com a morte do paciente, o médico muitas vezes vai ter que também lidar com essas pessoas, né? Seja para informar sobre a morte, né? Para poder explicar sobre alguma coisa que a família deseja, né? Claro que falando isso em situações ótimas, né, de condições de estrutura de saúde, porque nem sempre também a família acaba recebendo, né, as informações que ela gostaria ou que ela precisaria, né. Essa imagem aqui, ela correu ao mundo, que foi a imagem de um médico, né, um médico americano, que ele perde um paciente de 19 anos, e ele sai, né, do hospital, ele vai ali para frente do hospital, o estacionamento, enfim, e ele vai se recompor, né? E é importante isso, né? Não é ignorar como se nada tivesse acontecido, né? E ainda bem que ele teve esse tempo para ele ir se recompor, né? É a medicina humana, né? É uma medicina humanizada, e nessa medicina humanizada é o reconhecimento também que esse profissional é um ser humano. Esse médico, ele não foi ensinado, né, na formação dele, que ele está, o foco não é na doença, né, o foco é no indivíduo, né, então essa sensação de fracasso que vinha, né, porque fracassei diante de uma doença, ela precisa mudar, né, ela precisa ser mudada, e nós chegamos, né, já estamos caminhando, né, nesse processo de transformação, dessa compreensão, dessa compreensão ilusória de que o médico tinha o poder sobre a morte. Não tem, né? E a perda de um paciente é uma perda, né? E é desgastante. E por isso também é necessário toda aquela adaptação, né? Como a gente já vem falando, mas essa adaptação, ela não pode ser confundida com isso aqui, né? Evitar proximidade, tratar de maneira uniforme, né? Respeitando as singularidades em relação ao tratamento, se dirigir à pessoa como o paciente da cirrose, né? Como vocês bem colocaram lá nos fóruns, ou o paciente do leito 10, né? Então, isso não é uma forma de trabalhar, né? De conseguir se adaptar, né? Esse distanciamento afetivo, essa impessoalidade na relação, ela não é mais considerada uma boa forma para o médico, né? Para a pessoa médico, lidar com a questão de uma futura perda ou de uma perda de um paciente, né? A relação médico e paciente, como a gente veio debatendo, nos mostra o quanto que a empatia, né, ela é importante, e a empatia, ela faz justamente o contrário disso aqui, né? Dessas coisas que eu estou aqui apontando, né? E cada um de nós também temos uma maneira, né, de entender e de representar a morte, né? Profissionalmente falando, na questão da prática médica, o respeito ao tempo,
né, aos limites e à crença de cada pessoa que está sendo atendida, de cada paciente. E eu vou além, tá? Não é só do paciente, também do próprio profissional, né? Como nós vimos lá com a imagem daquele médico que saiu para se recompor, né? Ele respeitou o tempo dele, ele respeitou o limite dele, né? Ele respeitou a crença dele. Essa crença aqui, ela pode ser uma crença religiosa, mas uma crença mesmo em valores fundamentais, valores morais e éticos, né? E aquele profissional lá, ele fez isso, ele se respeitou, né? Então, é necessário sim haver essa preparação, né? Que vocês tenham essa preparação, né, nas disciplinas que vocês cursam. E voltando para a questão da importância do cuidado paliativo, né? Das angústias, dos silêncios, as dores e as alegrias, né, que estão envolvidas ali nesse tempo que antecede a morte, né, e que isso é muito importante ser considerado também pelo profissional médico. A experiência da dor passa por mecanismos próprios de expressão, percepção e comportamento, né? Cada dor é única. Cada ser humano é único, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua forma de elaboração, né? Todos nós já tivemos perdas, né, ao longo da nossa vida, e eu imagino que cada um de vocês que está vendo aqui agora essa tela concorda, né, que a dor ela é única, cada ser humano é único, né? E que cada um de nós temos os nossos próprios mecanismos para expressar essa dor, para perceber, né, a dor, perceber o quanto que está doendo, né, de como transformar, né? E o comportamento que está envolvido com tudo isso, né? Que está envolvido em tudo isso. Aqui tem duas referências, na verdade também tem outro artigo que eu vou colocar lá no ambiente, peço desculpas que eu esqueci de colocar, referenciar ele aqui, mas ele vai estar lá, é um texto bem curtinho, 4 páginas, né, que é falando sobre a morte como fato social. E aqui nós temos os sites, desculpa, nós temos os sites, tá bom? Nós vamos nos ver presencialmente pelo Zoom, né, no dia 11, conforme combinado. E a gente vai discutir alguns pontos nesse Zoom e que é muito importante a participação de todos, tá bom? Então, até o dia 11. Abraços.